hoje nós não podemos falar muito alto nem gritar porque temos uma participação especial do Antônio. Palmas pro Antônio! Está aqui já a beber de sabedoria para começar desde pequenino a ouvir a falar destas coisas. Né? Gente, bem-vindos a mais um Vem Que Pode. Hoje a nossa Railita não estará, infelizmente, ela faz muita falta. Railinha, bate aqui. Pronto. E hoje nós estamos aqui com a minha maravilhosa, que é uma pessoa que vai ficar pra vida, porque ela é a primeira terapeuta do Luquinha! Bem-vinda, tia Babá! Com muito gosto, obrigada pelo convite, é sempre um prazer. E hoje nós estamos aqui por quê? Porque vamos falar sobre autismo. Exatamente. Uma semana importante para todos nós que estamos nesta área, que é a celebração do Dia 2, para quem não sabe, está assistindo a gente aí, o dia 2 de abril foi escolhido para ser o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, não é isso? E é nestas alturas que nós procuramos tentar passar a informação o máximo relembrar à sociedade, desmistificar um bocadinho muitas das questões que às vezes ainda estão e existem de forma muito enraizada sobre o que é, sobre como fazer o diagnóstico, como ajudar na intervenção, as questões nas escolas e até às vezes entre familiares. E muito isso, viu? Essa é uma área que é um ponto que eu acho que eu vou frisar bastante. Antes disso, muito obrigada por você ter vindo, tá? Eu sei que você tá aí, só tem 2 meses o Antônio, e eu liguei pra tia Babá e ela foi assim prontíssima, porque eu acho que é uma área que você ama, é nítido, muito, né? Porque eu até me emocionei várias vezes com ela, e ela sabe, quando eu comecei a fazer as terapias no Luca, porque é notório o quanto você ama o que você faz. Sim. E eu própria menciono muitas vezes. Não é? Vibro muito com cada conquista. Cada conquista, também fico triste. Com algumas situações. Com algumas situações, também acompanho, às vezes, os dias menos bons ou mais difíceis e desafiantes. Você pegou alguns, né? Sim, e também tenho esse também vou caminhando par a par, e quando há alguma coisa também celebro como se fosse meu, porque sinto-me parte. Aliás, exatamente, uma das coisas que eu tenho muito prazer é trabalhar e sentir que é algo que me... Você ajuda, né? Muito. E que é um desafio. As pessoas dizem, muitas vezes quando a gente diz trabalha nesta área, as pessoas dizem assim, isso é preciso paciência, é preciso dom. Ou é preciso... Eu não sei se é preciso dom, mas sei que é preciso de facto gostar. Mas também sinto que não é muito difícil não gostar. Mas eu estou entendendo o que você está falando, porque não estou dizendo que as outras crianças não são, mas o autista por si só, ele tem ali uma particularidade a gente costuma dizer que ele é evoluído em algum sentido, né? Porque... Sim, são muito heterogéneos nas áreas, não é? Normalmente acontece com muita frequência haver uma área específica em que eles são relativamente dentro do que é expectável para a idade deles, ou às vezes até em algum conhecimento, quando há interesses marcados, sabem um bocadinho mais da média daquela área, e depois tem um contraste que há outras áreas em que acabam por ficar abaixo, não é? E esta heterogeneidade muitas vezes cria dificuldades na relação. Não é? Mas eu acho que esse é das partes mais deliciantes que há, é nós temos o desafio e sentirmos que vamos ganhando passinho a passinho. A evolução, né? A evolução, e vamos vendo a debruxar. E eu digo sempre lá em casa, o meu marido brinca comigo, porque eu digo, fico toda feliz, olha, hoje disse umas palavrinhas, e eu estou sempre a acompanhar as primeiras etapas. E na maioria das vezes você, como profissional, pega da criança as primeiras, sim, né? Às vezes o primeiro contacto ocular com sim, já com uma coordenação de atenção conjunta, a partilha de um objeto, ou a realização de uma tarefa simples. Sim. De fazer um puzzle, fazer um encaixe. Inúmeras palavras e coisas, né, que foi acontecendo. E explica pra gente, tia Babá, é a maneira carinhosa como eu chamo ela, tia Babá, por causa do Luca. O nome dela é Bárbara, não é isso? Bárbara. Mas frequentemente Babá. Tia Babá, né? A sua área é... Psicomotricidade. Psicomotricidade, o que é que consiste a psicomotricidade? A psicomotricidade é uma área que procura apoiar o desenvolvimento infantil de uma forma global, olhando para a criança como um todo. Portanto, através da parte motora, emocional e psicológica, por assim dizer. E através de forma de brincadeiras lúdicas, através da relação, estimular o desenvolvimento infantil.
Portanto, é uma área complexa, não é? Que procura, logo numa primeira fase, que haja um desenvolvimento mais harmonioso da criança. Sim. E vai tentando equilibrar um bocadinho aqui, através de uma forma lúdica, tudo aquilo que são as lacunas que a criança tem no seu desenvolvimento. E que é basicamente, num linguajar mais aberto, assim, tipo, são brincadeiras, que na verdade não são brincadeiras, são não, tem sempre exercícios. Um objetivo. Não é? São exercícios que são feitos com a criança e que tem muita gente que fala, acho que você já deve ter ouvido isso, mas é só isso? Tipo assim, é isso? Parece que não estamos a fazer nada, estamos a brincar. E é incrível, gente, eu posso falar como mãe de um autista e que foi a primeira terapia, foi com a Bárbara e era assim, era incrível, ela me viu chorando inúmeras vezes por ver meu filho brincar, né, fazer o exercício, que era uma coisa que basicamente para algumas crianças é super difícil, colocar uma coisa dentro da outra, não é isso? Sim. Para algumas crianças a utilização funcional das brincadeiras. A primeira fase da intervenção passa muito por estabelecer o que a gente diz a base do comportamento, não é? Para a aprendizagem. Exatamente. E muitas vezes numa fase inicial a única coisa que a gente está a querer é que eles estejam aptos a aprender. E para isso significa que consigam estar disponíveis emocionalmente, não é? Sem grandes birras e sem grandes dificuldades em aderir às tarefas que estão sempre postas pelo adulto, que saibam gerir, e este é um dos pontos que a emoção da frustração, não é? De não compreender o que está a ser feito, ou às vezes não ter motivação para aquilo que está a ser pedido, ou então não conseguir concluir aquilo que está a ser pedido, e eles terem noção disso. Por isso que inúmeras vezes eles entram num estresse. Sim. E grande, né? E essa é uma dificuldade em gerir isso. E aí depois você tem que controlar o estresse comportamental dele e conseguir com que ele faça aquela tarefa. Que sinta muitas vezes é a mensagem de que vais persistir e vais acabar por conseguir. Ai, obrigada. Muitas vezes as sessões de terapia começam mal, a gente vai buscá-los lá fora. O conseguir vir pelo corredor, a maneira como vêm, conseguem não lembra não como vir. é que era no início? O Luquinha entrava em crises e tipo assim... O conseguir desligar-se, né? Desapegar-se dos pais e sentar-se e estar confortável com outra pessoa. É importante, às vezes, a presença dos pais nas sessões por segurança dos pais e da própria criança. E de conseguir, até quando há essas questões comportamentais, estarem presentes os pais e validarem aquilo que a outra pessoa está a fazer e até poderem replicar e a própria criança sentir casa, né? a segurança de que estão todos aqui. É verdade. Isso é logo uma parte importante. E uma pergunta, eu não sei se você consegue, aliás, você consegue, mas se você vai se sentir responsável por responder isso, creio eu que sim, porque você está na área mais de... Faz-me sentir essa parte, faz-me sentir velha. Não, você é uma mulher nova, você começou muito cedo. Eu comecei a trabalhar mal saí da faculdade, portanto já vai uns 16 anitos. Pois, 16 anos. Acho mas que ela nota-se, né? Para as pessoas que estão em casa, para você, o que é o autismo? Por que o autismo na criança? Bem... É complexa essa resposta, eu sei. É assim, até porque há diferentes formas de olhar, ou digamos que há diferentes, se olharmos de um ponto de vista clínico, médico, científico, vimos de uma maneira, se olharmos do ponto de vista de comunidade social ou de pais, vemos de outra. Mas na sua concepção como profissional e pessoa? É uma expressão diferente do desenvolvimento. Mas você acha que é uma falha genética? Você acha... Doença a gente sabe que não é. O autista é uma condição. É uma condição, né? Sim. Não é uma doença. Sim, não tem cura. Não há cura, não é isso? Não, aos olhos do homem não há cura. É uma falha genética que foi criada ali na formação. Cada vez mais vai havendo evidências de que há algo genético, né? Uma base que leva para uma predisposição. Mas também há muitas outras vozes, do ponto de vista também científico, que falam de conjunto grande de fatores. Ou seja, porque não é um estudo comprovado, não é isso? Porque é difícil. O que tem havido cada vez mais é a possibilidade de haver um conjunto de fatores ou seja, pode haver uma predisposição genética, questões do envolvimento e o acaso.
Portanto, há tanta coisa como isto. Porque, e a gente assim, no final não saber a resposta. Porque quando eu comecei a desconfiar do Luca, tudo, né? E fomos buscar o que era o autismo, até termos o diagnóstico mesmo por um médico, enfim. Lê-se e vê-se inúmeras coisas, né? Que é uma falha genética na formação do neurológica da criança. Sim. Eu já ouvi dizer que é falta de vitamina D. Eu já ouvi dizer que é pela vacinação. Houve há muitos anos atrás um médico, sim, que referiu, mas graças a Deus já foi comprovado que não. Aliás, o problema é que há muita informação hoje na internet. E aí você fica perdido. E muitas vezes é divulgada de uma forma pouco credível. Exatamente. É por isso que eu falo. Toma muito cuidado, né? Sim, por exemplo, esse estudo que foi tão famoso, é importante que se diga que foi um médico que com 10 casos fechou que era deduziu que era assim, e isto é completamente incorreto do ponto de vista científico, que é assumir-se, para se bater um martelo tem que ser uma coisa não feita com 10 casos, com inúmeros casos. Tem que se recolher muita informação, e a verdade é que ele até hoje em dia, a informação que dá é que ele perdeu a carteira de medicina e tudo por afirmar essas questões, que a verdade é que já foi há tantos anos, mas continuam-se a replicar ainda hoje em dia. Sim. Ainda há algumas Inclusive comunidades... eu vi outro dia, estava vendo, eu leio muito sobre o autismo e estava vendo isso. Então, assim, eu como mãe de autista, acho que basicamente é uma falha genética na formação da criança, porque ela basicamente nasce com aquilo, né? Nasce. Porque nota-se... como é que você começa a notar? Eu tava o Antônio estava ali mamando agora, e para vocês mamães que estão em casa, é muito importante, gente, desde o nascimento do mamar do bebê. Sim. Não é isso, Tia Babá? Até a maneira como eles reagem ao colo. Sim. O acalmarem-se ao colo, o reconforto que têm com o outro. Porque o colo da mãe é o melhor porto seguro que existe no mundo. Então, sim, se você bebê que acaba por não se conseguir, digamos, acalmar, a sentir seguro, ou por alguma maneira até rejeita, ficam muito rijos, muito tesos e não se conseguem acalmar um bebê, muitas vezes pode ser, não estamos a dizer que é, mas é importante estar atento ao desenvolvimento estes daquilo, pequenos né? sinais, o contacto ocular durante a maminha, claro. E era isso que eu tava falando com você, o Antônio mamando e olhando para ela assim, tanto que ele falava guti, porque ele sabe que a liberação, a troca de olhar entre mãe e filho libera-se a ocitocina, que há uma maior produção de leite, né? Há uma explicação, exatamente, do amor, né? E o Luca, por exemplo, quando era bebê, não tinha essa troca de olhar, né? Só que era mãe de primeira viagem, apesar de eu saber que tinha que existir, aquilo me incomodava. Desde muito cedo que eu queria, buscava o olhar dele e não tinha. Não interagia. Então, por isso que eu acho que eu não fui boa vaca leiteira, como diz no Brasil, né? Do Romeu já foi um bocado diferente, porque eu sentia que o Romeu já tinha mais aquela coisa, né? Então, eu acho que são coisas que as mães de casa têm que começar a ficar atentas desde, né? E também deviam ser mais suportadas do ponto de vista da pediatria. Mas olha, hoje é muito difícil isso, sabia? Sim, nós temos vindo a melhorar a nossa comunidade nesse sentido, pediátrica também, eu acho. Mas durante muitos anos não havia rastreios, não é? De forma significativa quando se iam às consultas. O António vai todos os meses a uma consulta de pediatria. Portanto, isto é para saber o desenvolvimento dele, como é que está sendo. E o pediatra faz, teoricamente, toda a sua avaliação do ponto de vista fisiológico, para ver se está a funcionar, e faz perguntas à família para perceber se está a haver o desenvolvimento também ajustado ao que é expectável. E acontece muitas vezes estas perguntas não serem feitas, né? Aquilo ser feito muito corrido, e estas perguntas são importantíssimas para fazer o despiste destas perturbações de desenvolvimento, nomeadamente do autismo. Porque eu não sei se você percebeu isso, mas eu estava vendo um estudo outro dia que tem aumentado relativamente muito o nascimento de crianças autistas. Ou você acha... Essa é uma velha questão grande. É assim, eu não sei dizer se está a aumentar o número de crianças ou se estamos a ter mais crianças autistas do que estávamos a ter há uns anos atrás. Sei que estão a ter mais diagnósticos, mas também sei que há um conhecimento muito mais aprofundado, e quanto mais se conhece, mais diagnostica. E se calhar eu acho assim, por exemplo, eu acho que por falar, eu já cheguei a ouvir isso, autismo é moda, tipo... Pois, como se alguém quisesse... como se alguém quisesse que um filho nascesse com qualquer condição que seja, ou com qualquer doença que seja. Não, gente, nós não, nenhuma mãe, né, queria tanto, que quando eu descobri que o Luca era autista, eu fiquei em depressão, vamos dizer, para ir uns 15 dias até você conseguir entender aquilo, porque você faz inúmeras perguntas, como é que vai ser, porque o meu maior medo, vou te ser muito sincera, no começo eu tive medo do autismo em relação ao comportamento do meu filho, dele. Depois eu comecei a entender... projetar. Eu comecei a ter medo do mundo para com ele.
a projetar o que é que vai ser a integração dele com os outros, como é que os outros vão responder. Eu, como mãe, sei que eu vou cuidar do meu filho com unhas e dentes e todo o amor do mundo, mas eu sei que o mundo, às vezes, não, como já aconteceu inúmeras vezes. E há muito, nessa fase, há também a dúvida de qual é que vai ser a intensidade ou o grau, porque quando a gente vai lendo, a verdade é que uma das questões tem vindo a aumentar o diagnóstico, mas que também a própria, como eu estava a dizer, o conhecimento da perturbação é cada vez maior e a palavra espectro é uma palavra muito importante aqui. Portanto, há uma variabilidade muito grande nesta perturbação que acaba por abranger, se calhar, um leque muito maior daquele que foi a primeira vez quando se começou a falar. Porque, na verdade, é o TEA, que é o transtorno no espectro autista, não é isso? Sim, nós em português ou PEA. Dizemos PA, porque temos perturbação do espectro do autismo. Que existe o nível 1, 2 e 3. Exatamente. Existe o Asperger, mas saiu e agora entrou no 1. Não é isso? Sim. Basicamente. Digamos que é uma organização de nome diferente. Exatamente, é só para as características serem as mesmas. Mas assim, todo autista pode ser Asperger, mas nem todo Asperger pode ser autista, ou isso é errado? Porque eu já ouvi isso também. Então, o que acontece é pode acontecer com alguma frequência crianças com síndrome de Asperger, ou seja, no nível 1 do espectro do autismo, em fases da vida terem tão pouco impacto e terem tão poucas características impactantes no seu funcionamento que acabam por estar a ser, ou não estar a pertencer àquilo que a gente diz diagnóstico claro do espectro. Okay. Será difícil para um nível 2 ou 3 isso acontecer, porque a intensidade é muito maior e as características são muito mais acentuadas. Sim. Portanto, é difícil crianças com maior dificuldade e com um grau maior desafio atingirem comportamentos mais funcionais e adaptados. Tanto que eu acho que esse é um medo quando a gente descobre, né? É isso que eu ia dizer, começa a projetar até onde é que ele vai. O que ele vai fazer, se ele vai ter uma vida normal, se ele vai trabalhar, se ele vai estudar, porque era isso que eu pensava. Sim. Se ele vai ter namorada, se ele vai casar, se ele vai Mas ter eu digo sempre isto, que eu tenho o António e, pronto, até agora nada, não sei se vai acontecer, espero que não, mas tenho outra filha e a verdade é que nisso eu digo sempre às mães e aos pais com que eu estou, nós não somos diferentes nisso. Claro que há essa fase inicial, que é a projeção de como é que ele vai ser aceite e o que é que ele vai conseguir fazer. Será que vai andar na escola? Será que vai aprender a ler e escrever? Será que vai conseguir tirar um curso? Se vai trabalhar? Se vai ter namoro? Se vai... Portanto, há logo toda uma projeção de uma vida toda, exatamente. Não é? E depois há uma dúvida enorme das respostas, porque há um medo que nunca se atinja isso por haver esta condição. E aí você sofre por antecipação. E não é diferente de outros pais que não tenham essa condição. E a Matilde não tem uma perturbação de desenvolvimento. E você tem esse questionamento na mesma. E eu duvido na mesma, não sei. Não, no final é assim. Eu acho que tudo vai depender de como a gente... É óbvio que em casos de PEA 2 ou 2, não sei, mais 3, que é um pouco mais acentuado, possa ser que, né, esses questionamentos sejam mais intensos, porque a gente sabe e as respostas também vêm mais cedo. Vem mais cedo, não é isso? Sim. Porque a gente nota-se logo a diferença de uma criança, a funcionalidade e o intelecto. O projeto mesmo, de vida começa a ser desenhado ou a ser concebido obrigatoriamente mais cedo. Porque se começa e amamos na mesma e cuidamos na mesma, não é? Sim, tipo, isso não e continuam a ter sucesso e atenção, o facto de dizer que é uma criança de nível 2 ou 3, sobretudo as de nível 3, de todo achar que não há nada para fazer com elas. Exatamente. Elas atingem e vão ter os seus sucessos na mesma. Exatamente, podem cada um da sua maneira, não é? Exatamente, e há crianças que a gente pode estar a trabalhar claramente, estamos a trabalhar os conteúdos escolares, eles estão a acompanhar exatamente os mesmos que os colegas e a gente só tem que fazer ligeiras adaptações. E há outras que estamos a fazer coisas completamente paralelas, mas o trabalho deve ser continuado porque eles estão sempre em evolução e é tão importante a criança conseguir seguir os conteúdos de um primeiro ciclo, por exemplo, como a criança conseguir, durante essa altura, estar a trabalhar a autonomia. Sim. E conseguir fazer tudo. Eu vou tocar num ponto aqui agora que é muito importante e que eu costumo dizer que o porquê, né, que existe isso, visto que há inúmeras condições e doenças e situações que você cuidaria na mesma, independente se seja autismo ou não, porque infelizmente há inúmeros casos, eu recebo muitas mensagens assim, de pais, mães, avós, parentes, enfim, que não aceitam ou preferem não ver a condição da criança. Por quê? Mas a pergunta é por que se a criança tivesse vamos dizer, uma doença, você não teria que tratar a doença da criança para que ela ficasse boa?
Ou você vai deixar a criança doente e não vai tratar? Acontece, sim. Aliás, quando às vezes me perguntam qual é a parte que para mim é mais desafiante... É os pais que não aceitam do que a criança. É trabalhar as famílias, é a parte mais desafiante. Não é verdade? Às vezes é preciso dar tempo e espaço porque o ritmo de integração, né, de aceitação e de processar a informação e de agir sobre ela é diferente. De cada pessoa. De cada pessoa. Portanto, e enquanto eu que estou a trabalhar com a criança, eu tenho que saber que, para mim, eu não trabalho a criança de forma isolada, eu tenho que trabalhar com a família. Portanto, nós temos também, muitas vezes, dar tempo e espaço ao ritmo da mãe e do pai para conseguirem processar e aceitar, porque é normal haver a negação, é normal haver a revolta, é normal haver a dúvida e muitas vezes é normal numa primeira fase até haver o esconder do resto da família. Sim. O difícil é quando este timing depois começa a colidir com o bem-estar ou com o poder trabalhar com a criança, né? Porque esconder à escola, por exemplo, muitas vezes, que é uma coisa que acontece frequentemente, muitas famílias pedirem-nos, porque se a gente não disser na escola vão tratá-lo de maneira diferente. E isto acontece, nós ficamos, obviamente a gente tem que respeitar a família e não vamos contar à escola, mas a própria escola vai ter noção, vai perceber. Não é? Portanto, vai tratá-lo de maneira diferente de qualquer maneira. Automaticamente. E muitas vezes até pode tratá-lo de uma maneira desajustada por não saber o diagnóstico. Que vai piorar a situação, né? Porque muitas vezes eles só suspeitam ou acham e não têm noção. E isto também acontece muitas vezes dentro do seio familiar um bocadinho mais alargado. Sim, e eu recebo inúmeras mensagens disso, por exemplo, essa semana eu recebo sempre. E essa semana eu recebi a mensagem de uma seguidora, ela falando que ela, como amiga, nota que a criança tem, claramente, e falou inúmeras vezes para a mãe, que é a melhor amiga, e que ela não aceita, e que a mãe não aceita. Eu própria, enquanto trabalhar nesta área, às vezes o meu marido está calado, porque estou nas festas de Natal, ou Você percebe logo? Ou estou no aniversário, ou às vezes estou no parque infantil, e já percebe. E consigo ter eu, como mãe de autista, olho logo e falo... E é muito difícil estar calada e não entrar no espaço e não dizer... Porque você quer ajudar de alguma forma, né? Sim, e pode sentir como... Muitas vezes sentem como um ataque, não é? Há maneiras... Muitas vezes eu opto por não dizer aquilo que eu estou a sentir ou a ver, mas por dar informação. Olha, vai ver ou vai ler sobre... Posso deixar esta dica que muitas vezes eu digo, olha, já viste falar sobre isto? Tanto que quando eu falei que ia fazer a live, eu falei logo para as minhas seguidoras, você manda logo a setinha para um amigo, ou para a família, ou para alguém, para dizer, olha, assiste essa live da Kelly, foi tão legal, tal, porque assim... E também há, tia Babá, muitas mães que a criança tinha... Pelo autismo está começando a ser falado agora, muitas mães que desconhecem mesmo, que acham que é uma birra, ou que acham que é porque a criança não gosta de comer aquilo, ou porque a criança é... Há muitos. E quando não são casos do nível 2 ou 3, pode acontecer com frequência. Passarem despercebido, né? Durante muitos anos. E só quando alguma coisa, de facto, tem impacto em alguma fase ou em alguma área, é que acabam por ter que ir procurar ajuda especializada. Sim. E pode acontecer ou por questões da alimentação, ou por questões do sono. Digamos que eu diria que a forma mais frequente de virem para ter connosco é por questões de desenvolvimento da linguagem e do comportamento. Quando são de todos os casos mais ligeiros e que podem passar toda quase aquela primeira... Sim, é quando entram na escola. Que a professora começa a dizer que o desenvolvimento não está sendo como da criança, das outras muitas crianças. Vezes a maneira e a abordagem e o comportamento fica diferente, e porque começa também a haver a socialização que dá ali um pulo muito grande. Portanto, muitas crianças de nível 1, durante a primeira fase de desenvolvimento, até podem ter conseguem ser, como a gente diz, funcionais na interação. Porque conseguem ser competitivas, ou conseguem fazer o jogo ainda que seja paralelo, ou porque não são crianças que criam problemas. Sim. E passam despercebidas, estão a brincar no mundinho delas. A educadora nunca chama porque nunca está a ver rufos nenhuns com nenhum colega, não vão tirar nenhum brinquedo a ninguém, não interrompem, e quando não há problemas passam ali nos pingos da chuva, não é? E só quando depois o desenvolvimento de interação social começa a ser mais minucioso é que se começa a notar o isolamento, né? Porque as brincadeiras deixam de ser através de bens materiais e começam a ser através muito mais da linguagem. E esses sinais não se conseguem esconder. As brincadeiras, quando elas passam para o primeiro ciclo, segundo sobretudo, são maioritariamente à volta da comunicação. Sim.
E aí sente-se logo. Aí sente a dificuldade. Então, assim, pra você que tá em casa, eu já sei o que é. Inclusive, tem lá no meu perfil do Instagram, eu fiz um vídeo falando como eu descobri Luquinha, mas pras mamães que estão em casa, pros papais, avós, enfim, quais são os primeiros sinais, assim, que alerta pra saber se a criança tem ou não, na sua concepção? Podemos falar de 3 grandes áreas que são a base, digamos assim, das pessoas de espectro de autismo, e o desenvolvimento da linguagem é um deles. Portanto, estar a ver aqui algum desenvolvimento... Atraso na fala, você fala. Exatamente, atraso na fala. Que, inclusive, essa foi uma das coisas do Luca. Principalmente porque ele começou, aos 8 meses, ele começou a falar mamãe e papai e do nada deixou. Isso é um sinal muito grande, não é? Às vezes acontecem muitas descrições sobre regressões. Uns nem falam, né? Nada. Outros, isso de falar papai e mamãe uma palavra ou outra e depois deixar de falar completamente. E muitas vezes há mais do que não falar, é a dificuldade na comunicação. Porque há muitas crianças que podem ter de facto, e há aquele clichê que toda a gente ouve, cada criança tem o seu tempo, timing, o seu timing, tudo bem, mas há algo que é importante nós irmos tirando logo, pôr de lado, que é também não está a compreender. Porque há muita criança que de facto pode estar ali com maiores desafios na aquisição da linguagem, mas tem comunicação, compreende aquilo que lhe está a ser dito ou compensa a falta de linguagem oral com outras formas, como por exemplo com gestos. Se nós virmos uma criança que é, por exemplo, surda-muda, a interagir com a outra, na mesma idade que uma criança com autismo, eles são completamente diferentes e ambos têm dificuldade na linguagem. Sim, é verdade. Portanto, a compreensão, você fala. A compreensão e a capacidade de ultrapassar o desafio de não ter a fala e de compensar de outras maneiras. Sim. Porque vem por trás aquela capacidade também de interação que acaba por ser outros dos sinais de alerta, que é aqui... contato visual. O contacto visual, o prazer em estar com o outro, né, o isolamento, mas atenção, também há o querer mais, né? As competências sociais. Muitas vezes o autismo estava ligado ao isolamento, o não querer. Isso é algo que já foi completamente ultrapassado. Tanto que o Luquinha, ele é eu falo que ele é um autista atípico. O Luca óbvio que ele tem os momentos dele lá brincar sozinho, mas ele é completamente carinhoso. Mas é mais do que só o ser carinhoso. Há muitas crianças do espectro de autismo que procuram o outro. Não, é isso que eu falo. O Luca, ele pega na mão chega uma pessoa em casa, ele pega na mão da pessoa e puxa pra dentro de casa. Isso não é normal. Exatamente, essa é a questão. Ele é um autista atípico, eu costumo brincar que ele é um autista atípico. Mas há muitas crianças do espectro de autismo que têm esta intenção para com o outro, procuram o outro para interagir, só que depois são desajustados na maneira. Só que o engraçado, sabe o que é? O Luca faz muito isso com o adulto. Com os pares, não. Com a criança pequena, ele quase... exatamente. Agora ele faz com o Romeu, porque é irmão dele, mas antes ele não fazia nem com o Romeu. A diferença da interação muitas vezes é essa. Quando há uma intenção de socialização e há uma procura, acontece nestas duas vertentes maioritariamente. Ou é desfasado na idade, ou seja, tendem a preferir adultos ou mais velhos. Mas é desde criança, sabia? Desde bebê, o Luca sempre gostava de ir pro colo das pessoas. Se fossem pessoas mais novas, ele não queria. E outra situação é não fazer diferenciação entre estranhos e familiares. Ou seja, terem um comportamento social indiferenciado. O desenvolvimento social tem várias etapas. E um bebê, quando acaba, na idade do António, vai ao colo de qualquer pessoa. Não tem problemas. O expectável seria que daqui a um tempo ele comece a fazer e que crie algum receio em ir para colos que não lhe são conhecidos. Mas isso faz parte do autismo? É um dos sinais às vezes, que é eles terem um comportamento igual para todas as pessoas. Mas é isso que eu falo, o Luca, ele vai para todo mundo. Mas isso é um dos sinais. Esse é um dos sinais, ok, percebi. Quando ele era menor, não, ele chorava quando ele via alguém estranho. Não, mas este é um dos sinais, que é não fazer diferenciação de pai, mãe, família e qualquer pessoa. E tratar de forma igual. Às vezes também pode acontecer quando eles são mais velhos, fazerem também, os pais muitas vezes não sentirem o respeito. Não é que eles estejam a faltar ao respeito, mas muitas vezes é a dificuldade na diferenciação dos papéis sociais. Entendi. É outro dos sinais. Ok. Então, basicamente é isso, é atraso na fala, o contato visual. E uma coisa que chamou muita atenção no Luca era que ele gostava de brincar... Teus comportamentos
ritualizados, não é isso? Seja com coisas que rodam, isso é muito também, né? Eles gostam muito de coisas que rodam. É frequente eles gostarem de terem comportamentos muito repetitivos, ou seja, terem comportamentos e terem prazer nestes comportamentos, que é organizarem as coisas de determinada maneira, seja por pôr em linha, seja por empilhar, seja por rodar, seja por explorar de maneira sensorial pelo canto dos olhos, aproximar. Normalmente tendem a procurar a brincadeira de uma forma muito repetitiva e muitas vezes atípica. E os outros meninos gostam dos carrinhos para brincar assim normal. Eles muitas vezes gostam de virar e pôr a rodar. Era o que o Luca fazia. O Luca virava e brincava com as rodinhas. Ou seja, é a utilização disfuncional e repetitiva, não é? É capaz de ficar ali horas fazendo aquilo. Ou então baixarem-se e irem verem as rodinhas a passar de maneira diferente. Sim. Ai, meu Deus. Então, por que a gente está falando isso, gente? Que é para poder você, mãe, em casa. Às vezes, tipo assim, quando é um autista de nível muito baixo e que você não passa despercebido, são coisas que a criança faz que a mãe acha que não, né? Às vezes também nem é, né, tia Babá? Sim, e às vezes, de facto, pode não ter, por exemplo, a questão das estereotipias que a gente está aqui a referir, nem sempre são aquilo que tem mais impacto no desenvolvimento infantil. Tanto que a gente estava falando sobre isso lá embaixo agora, por quê? Porque, basicamente, nos estudos, dizem que cada irmão tem 20% de chance de vir com autismo. E muita gente me pergunta, e o Romeu? Tanto que eu estava falando para a tia Babá, e até ela já tinha percebido isso nos vídeos que aparece, o Romeu é completamente diferente do Luca em vários aspectos, né? Até porque né, todo autista não vai ser igual, cada um tem sua particularidade, não é isso, tia Babá? Exato. Temos que ter né, porque o Luca faz tudo aquilo que um outro autista vai fazer. Não, cada um, eu gosto de amarelo, tia Babá gosta de rosa e somos iguais, mas somos diferentes ao mesmo tempo, um exemplo. E o Romeu é completamente diferente. Eu vejo que o Romeu faz algumas coisas que é, tipo, por exemplo, fazer o flapping, que é balançar as mãozinhas, às vezes, quando ele roda, às vezes ele anda na pontinha dos pés. Isso são coisas que são alguns sinais do autismo, mas nem sempre mas o comportamento dele é completamente diferente, o social, o contato visual. Sim, isso é uma das coisas importantes a passar, que é, às vezes há mães que mandam essas mensagens assim, eu vivo a fazer o flapping, é autismo. O autismo não é um diagnóstico que se dê por haver uma característica, é um conjunto de várias coisas para chegar. Nada exclui, primeiro, isto é uma ponto importante, que ele está a flapping, mas olha nos olhos, então não é autista. Isto também é errado de dizer. Portanto, não há nenhuma característica que exclua o diagnóstico, portanto não há nada que a gente possa dizer, ele faz isto, então não é, e pôr de lado, como também não há o oposto, que é, ele está a fazer isto, então é. Portanto, é um conjunto de coisas. É por isso que eu sempre falo, gente, tá com dúvida, está notando qualquer coisa diferente, procura um profissional. Fazer um despiste, é importante. Não é? E às vezes, muitas vezes o medo do diagnóstico é a própria etapa que depois vem de porque é que ele tem isto, foi alguma coisa que eu fiz, porque há muitas coisas associadas. As pessoas começam a se culpar, né, gente? E não há culpa. Isso é uma coisa que você não escolhe. Ou você, por exemplo, eu tive a gravidez do Luca, eu era mesmo chata. Tipo assim, eu não comia isso, não comia aquilo, não fazia isso, não fazia aquilo, por causa do meu filho, tô grávida. Para vir a perfeição. Para vir a perfeição. E o Luca veio autista. Então, assim, nós não escolhemos isso, né? Óbvio. Se eu te disser eu sou feliz pelo meu filho ser autista, eu acho que nenhuma mãe é feliz. O meu filho é a coisa mais linda do mundo, ele não se discute, é minha preciosidade, né? É minha riqueza, é tudo mais um pouco. Só que nenhuma mãe sempre quer que venha perfeito, vamos dizer assim, né? E isso não é que a criança não seja perfeita. Como é que eu posso explicar? Me ajuda, tia Babá. Mas está para isso. Há muitas mães que perguntam o que é que eu fiz de errado para isto acontecer, ou o que é que eu posso deixar de fazer, ou o que eu tenho que fazer para resolver. Né? Exatamente, são essas as perguntas. E a verdade é que não há nada que tenha sido feito durante a gravidez ou da comunicação que... Porque eu costumo dizer que é um euro milhões, eu costumo dizer mesmo isso, é 1 euro milhões, é tipo assim... Todos os filhos são. Né? Ou calha ou não calha, tipo, vamos dizer assim, eu tô dizendo em relação a... Não é que você escolhe aquilo. E atenção, o mundo autista, por mais que tenha os seus desafios, eu não vou aqui fantasiar de maravilhoso, realmente tem os seus momentos muito difíceis, mas são crianças que quem convive é a coisa mais linda. Assim. Eu sou suspeita para falar, não é? Pois. Porque eu sou apaixonada. Mas acontece haver uma idealização muito negativa
quanto a isso. E é o que eu tento mostrar de todas as formas, tanto que todo mundo fala que às vezes não parece que o Luca é. É óbvio que depende de cada criança, cada situação. E do dia, das fases do dia. Você já pegou dias super difíceis com o Luca e que nem sempre eu mostrei algumas vezes para que as pessoas pudessem entender que não era só mil maravilhas, né? Tipo assim, há o lado bonito do autismo. Não vou mentir. Porque assim, eles são... Eu costumo dizer que nós temos que nos elevar a um nível muito superior para que nós possamos entender um pouco a cabeça deles. Sim, muitas vezes o raciocínio, não é o raciocínio, mas o exercício que se faz é tentar arranjar uma ponte com eles. Para tentar chegar lá na maneira que eles pensam e que eles... Porque é uma interrogação muito grande. É tentar arranjar uma maneira de haver ali, por exemplo, com o Luca, lembro muitas vezes que ele gostava de sentir o dedo mindinho e de agarrar o meu dedo mindinho, e são pequenas coisas que a gente vai descobrindo na relação com eles, de como é que já tive crianças que era pôr os pés em cima dos meus, havia crianças que era o gostar de soprar o vento, questões sensoriais, muitas vezes é a disponibilidade de perceber naquela criança qual é que é a ponte da relação e o reforço que ela gosta e dar tempo e espaço para isso. E perceber que pode ser um reforço diferente do que a gente está habituado. As outras crianças, se calhar, estão habituadas ficam contentes porque vão ver o Nodi, não é? E isto é o reforço para eles quanto basta. E alguns destes meus meninos, isto pouco lhes diz. Então, assim, o que eu costumo dizer é que, assim como há um leque de cores, há um leque de crianças, com cada um com a sua maneira no autismo ou em outras condições, não é isso? Tipo, não temos que generalizar que todos vão ser iguais. Sim. Cada um tem uma maneira de ser, cada um vai ter uma maneira de agir, tanto que as mães sempre me perguntam, Kelly, mas como é que você faz isso? O meu filho faz isso, o Luca faz isso. Então, assim, não é uma linha que vão ser exatamente iguais, né? A condição autista, ela tem situações completamente diferentes. Sim, isso acontece muitas vezes, as pessoas querem respostas, como eu digo, fast food. Não é? E muitas vezes pode acontecer a criança até ter uma expressão idêntica à outra, ou seja, o que quer dizer? Até pode estar a fazer, por exemplo, um movimento repetitivo igual à outra, mas o que está por trás ser diferente. E logo aí, isto leva a que a nossa resposta deva ser diferente. Portanto, é muito difícil a gente aconselhar ou conseguir ajudar, muitas vezes à distância, sem conhecer e sem perceber ao pormenor. Sem viver ali a pessoa, né? Sim. Às vezes a gente precisa de fazer muito mais perguntas e há a exaustão de perceber como é que está a acontecer, o que é a expressão daquele movimento, o que é que antecede, o que é que vai ter depois, porque mais do que dizer que a criança tem esta condição, é saber como ajudar. Exatamente. E essa é a etapa seguinte que eu mais gosto. É aquela que eu tenho me debruçado mais, que eu tenho deixado um bocadinho mais o diagnóstico, vou deixando outras pessoas fazer. Aquilo que me dá mais prazer é acompanhar as famílias no temos isto, mas isto só nos dá meia resposta. Aliás, até às vezes menos de meia resposta. A partir daqui é um caminho que a gente tem que traçar e se perceber, está dentro do espectro, nós sabemos antecipadamente que vai ter ou tem mais dificuldades nestas áreas, mas a melhor maneira de ajudar nós temos que descobrir. E a intervenção é importantíssima. É isso que eu ia falar agora. Para vocês mães que estão em casa e que têm esse medo, né? Às vezes desconfia de alguma coisa, mas tem um medo de ter apenas um diagnóstico, porque a criança vai, né? Se tem, ela tem, e você tem que buscar um tratamento. Desculpa só interromper, que é importante também, e eu gostava de frisar isto, não é obrigatório a criança ter um diagnóstico fechado para ter intervenção. Né? Não é obrigatório. Aliás, uma das melhores coisas que nós podemos fazer é intervir, independentemente de haver um diagnóstico. Até porque, Tia Babá, se a intervenção for precoce, é por isso que eu puxo muito isso para as mães. Há crianças que elas quase que não saem. Exatamente, porque o autismo não tem cura aos olhos do homem. Mas há crianças que basicamente quase que saem, sim. Né? É 90%. Conseguem ultrapassar. Tem uma vida completamente. Sim. A ideia, aliás, há muita discussão à volta do autismo sobre os diagnósticos e sobre até as metodologias de intervenção. Portanto, cada uma puxa a brasa à sua sardinha, como eu costumo dizer. Cada metodologia tem uma visão sobre... o ABA, o Sunrise, o Time, o Denver. Portanto, há inúmeras metodologias... cada um de uma maneira. Eu costumo, meus pais muitas vezes perguntam qual é a melhor, e eu digo assim, olha, eu para mim a melhor
são todas. É aqui encaixa o seu filho, né? Exatamente. E que pode encaixar hoje e amanhã precisar de outra. Exatamente. Portanto, acho que a melhor resposta é aquela que se constrói. E não é uma ideia rígida, porque cada uma destas metodologias foi feita, não é? Foi construída com a experiência de um autismo. Exatamente. Não é? Portanto, naturalmente, ela vai encaixar naquela criança, para aquele tipo. Temos aqui um bebê a acordar. Portanto, gente, ele é a coisa mais fofa que vocês podem imaginar na Terra. Ele é muito gostoso. Está aqui assim, a dar sinal. Olha, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você está há 16 anos nessa área. O que te faz pensar... você há 16 anos trata de crianças com espectro autista, ou sim, não? Sim. E o que te faz pensar de hoje em dia ter mais crianças ou estar falando mais sobre autismo? Acho que tem-se mais conhecimento sobre. E acontece uma coisa que era... antigamente... Uma pausa para a gente ajeitar o Antônio. Só porque eu quero lhe dar a xuxinha, senão ele vai começar a chorar. Voltando aqui na pausa para o TT do Antônio, porque quem manda aqui é o Antônio, a gente só obedece, né? Ele vai estar ali no momento café da tarde. Exato. Puxada 5. Puxada 5, é verdade. E voltamos aqui com a pergunta que eu tinha feito para a Tia Babá, que era sobre, por ela já estar 16 anos, 15 anos, né, nessa área, o porquê que ela acha que tem tido tão mais casos ou está falando mais do autismo. O que você acha da sua concepção como profissional nessa área? Como eu tinha referido, eu acho que há maior conhecimento sobre os... Fala-se mais sobre isso? Primeiro falou-se mais nos mídias, até tem acontecido muito nos últimos anos haver quase assim um interesse específico dos mídias, né? Não só em termos de filmes, em termos de séries de televisão, documentários... uns melhores que outros, em termos do aprofundamento que fizeram e o conhecimento sobre a perturbação, mas a verdade é que há mais atenção e procura-se falar mais abertamente sobre o diagnóstico e sobre o assunto. E também acontece haver mais técnicos especializados nessa área. Portanto, os médicos e os neuropediatras também estão muito mais conscientes e encaminham também mais para esta área. Tem havido também, e este é um movimento importante, que tem vindo por parte dos pais de crianças com autismo a falar-se mais sobre isso. Falarem-se mais sobre isso. Ou seja, há muitas associações, Autism Speakers, o Sunrise que saiu de uns pais, o próprio movimento, não é, de famílias que tiveram esta experiência e que têm esta experiência, que têm tido um papel importante nesta mensagem, nesta passagem de informação. E é verdade, sabe por quê? Porque depois que eu só dei a conhecer 1 ano depois, mais ou menos, quando eu descobri o autismo do Luca. Ele tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos, e eu só vim dar a entender há 1 ano atrás, né? Com 1 ano e meio, mais ou menos. Com 2 anos e meio, mais ou menos. Então, assim, e eu noto muito isso. Eu tive inúmeras mensagens de pessoas que falaram: nossa, Kelly, parabéns, obrigada por você. Inclusive foi com você lembra? No dia 2, quando eu dei a conhecer o autismo do Luca, foi uma live que eu fiz com você. Foi o ano passado. Foi, exatamente. E depois disso, assim, inúmeras famílias e mães e pessoas me procuraram e me agradeceram e pelo sentido de falar assim: Kelly, que bom que você falou sobre isso, porque era meio que um tabu, né? Tipo assim, tem pessoas que chega a ter vergonha, mas por que vergonha, sabe? Tipo assim, eu me pergunto, qual é coisa de errado que você está fazendo? Não existe coisa de errado. Esse é um sentimento. Né? Eu muitas vezes acho que é importante... como eu já tinha dito isto há bocado, que há o timing das próprias mães e dos pais a conseguirem viverem com este diagnóstico. E uma das coisas que não é frequente em Portugal e que eu acho que deveria ser, que é haver espaço para acompanhar os pais. Porque realmente não é fácil. Do ponto de vista psicológico, eu acho que se fosse eu a mandar, acho que quando é dado um diagnóstico a uma criança, deveria ser dado também a hipótese de os pais poderem ser acompanhados para digerirem e para lidarem com esta informação que não é fácil. Porque eu como mãe de autista, posso afirmar que não é fácil. Eu fiquei mesmo muito mal no início por inúmeros questionamentos e perguntas e incertezas que a gente faz, né? Acho que é um fator importante que não é só a gente fala às vezes mães, mas às vezes é porque o timing entre as mães e os pais muitas vezes é diferente. Sim. E isto depois leva também a sequelas do ponto de vista da família. Exatamente. Também isso é um ponto delicado, mas que acontece muito frequentemente. Infelizmente. Eu acompanhar famílias
numa primeira fase em que o diagnóstico está a ser feito e depois haver um corte. Uma separação, às vezes até, sabia? Há situações de que... Acontece muitas vezes por isto, que é, muitas vezes as mães tendem a evidenciar de forma... e sentirem os sinais, os pais muitas vezes pela falta de presença às vezes que têm acha que não, que a mãe está doida e é que está criando coisas na cabeça, e muitas vezes depois isto leva ali uma rixa, não é, também familiar entre quem é que eu ouço, se ouço a minha mãe, se ouço a sogra, se ouço a tia, se ouço a vizinha do lado, e vai-se quase criando ali barreiras, não é? E não é fácil. E depois após afirmar-se um diagnóstico, a própria maneira de lidar com ele também é muito diferente e leva muitas vezes a essa dificuldade das famílias, que é porque então está bem, assumimos que é este diagnóstico, já não há aqui discussão sobre isso, e vamos cuidar, mas depois há a discussão das diferentes formas de pensar como agir sobre isto. Exatamente. Não estás a ajudar por fazer isto, e há a cobrança e há a dificuldade, e também, verdade se diga, são crianças muitas vezes mais exigentes em algumas situações que levam a um cansaço dos pais, que muitas vezes vão ter repercussões no seu relacionamento. Por isso é que eu digo que... Se não tiver uma união muito estável, eu, graças a Deus, meu marido impecável, tipo, em relação a isso, sabe? Ao contrário, quando a gente descobriu, ele viu que eu fui muito abaixo, ele começou a pesquisar e a buscar, e tipo, curas do autismo, o que pode fazer, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Graças a Deus eu não passei por essa fase. É importante trabalhar em equipa. Né? Porque depois... isso reflete na criança mais ainda, porque ela sente tudo, né? Ela vê e sente tudo. Então eu acho que nesse momento, ao invés de as pessoas se separarem, elas têm que se unir, sabe? Não tem que ter vergonha de dizer para a família, olha, vamos tratar e pronto. Este é um ponto importante, que é o casal, não é? A família. E quando eu digo os pais e mães, às vezes podem não ser casais, às vezes também já podem estar separados, também já aconteceu, mas têm que trabalhar na mesma como equipa. Vai requerer muito mais capacidade de trabalho de conjunto entre ambos, para a intervenção e para o melhor desenvolvimento do filho. E lá está também uma das coisas que a gente diz sempre, é que os pais não são uma ilha, vivem muitas vezes rodeados do seu backup, que são os avós. E que muitas vezes os avós não aceitam, sabia? E escondem, né? Escondem dos avós, ou acham que os avós não vão ter capacidade de compreender aquilo que a criança está, que o médico lhe disse. Eu digo sempre, olha, se for necessário, traga a avó para ela vir assistir, para a gente falar, ou temos uma conversa todos juntos, que às vezes é mais fácil os avós ouvirem de outra pessoa, e não dos próprios dos filhos. Porque acontece, nós temos um suporte dos avós hoje em dia, vai buscar à escola, fica um bocadinho, portanto eles acabam por ser também agentes educativos. Exatamente. E se são agentes educativos, têm que estar por dentro, têm que acompanhar. De conhecer um pouco sobre o assunto e saber como lidar, né? Porque não adianta nada. O autista, ele é feito muito de rotina, não é? Muito de rotina. Então, qualquer coisa que vai estabilizar ali entre eles e a família vai refletir na criança. E muitas vezes começar a trabalhar o comportamento, em que a gente estamos todos a assumir que vamos determinar, olha, sempre que a criança fizer isto, a gente vai ter esta resposta. Exatamente. É fundamental estarem todos dentro do mesmo barco e todos saberem o que é que a gente está a fazer. Saber como lidar com eles, né? Sim. E acontece muitas vezes até depois haver comportamentos que são desnecessários e que acabam por não ser benéficos para a criança. Por exemplo, uma das coisas que eu estou sempre a dizer logo às famílias numa primeira fase, que é aquilo que é mais impactante muitas vezes é aquilo que é um sinal que para nós, do ponto de vista clínico, requer menos atenção, que é a criança estar a fazer o flapping, por exemplo. E há muitos pais que dizem que isto é angustiante, porque é isto que chama a atenção da diferença, não é? Sim. Mas do ponto de vista técnico, não é? Para eles, aquilo é um alívio. Eles estão fazendo aquilo. E muitas vezes a gente quebrar e dizer para não fazer é mais estressante para eles. É mais estressante. E do ponto de vista até, se a gente for mais à frente, eles estarem a fazer o flapping muitas vezes não interfere de modo algum no seu desenvolvimento. Ao contrário, ele pode até ajudar, né? Porque ele está liberando o estresse dele. Exatamente. Portanto, obviamente, quando há comportamentos muito repetitivos e exagerados que dificultam, a gente tem que trabalhar sobre eles. Portanto, se uma criança, a única coisa que fizer é rodar ou pôr na boca, nós temos que trabalhar um bocadinho a intensidade desse comportamento repetitivo, porque não permite que ela desenvolva nada a não ser este comportamento repetitivo. Mas não é num caráter negativo de que a criança está a fazer mal, é só que ela tem que dosear aquele comportamento. Quando nem é de uma intensidade tão significativa, chamar a atenção de não faças isso, muitas vezes ainda é pior. A criança toma consciência e muitas vezes ainda vai fazendo mais. Eu, por exemplo, o Luca,
ele tem o movimento flapping, né? Foi uma das coisas que eu notei, e ele roda às vezes. Então, assim, eu tento dosear aquilo para poder ele não entrar e se habituar àquilo, na verdade, né? Mas eu noto que é como se ele estivesse se desestressando de alguma coisa. Então, muitas vezes é necessário, muitas vezes uma das dicas que eu dou é deixem-no fazer 3, 4 vezes e depois direcionamos para outra coisa. E quando direcionamos, não estamos a direcionar numa ótica de obrigar ou parar, não é mudar a atenção, errado, não é? Exato. Primeiro ponto é não dar uma conotação negativa do estás a fazer errado. Portanto, uma estereotipia não tem que ser errada. E depois é poder... Obrigada. Depois tentar passar e dar outra resposta. Fizeste isto, agora vamos fazer isto. E mudar o foco, né? Mudamos o foco. Não estamos a dizer, não estamos a permitir que a criança esteja constantemente naquele looping a fazer, estamos a dar e a direcionar para fazer outra coisa e não quebramos muitas vezes também aquela necessidade desta energia. Exatamente. Sim. E o que acontece é, vou dar um recado agora para o pessoal que está assistindo em casa, que não são pais de autistas ou mães de autistas, enfim. Muitas vezes já aconteceu comigo de eu estar na rua e o Luca ter uma crise e as pessoas passarem julgando com os olhos. Isso acontece muito, né? E se calhar até eu já fiz isso alguma fase da minha vida por não conhecer, não sabia o que era autismo antigamente, enfim. E talvez em algum momento eu possa ter olhado uma criança fazendo uma estereotipia, ou ter olhado uma criança numa birra, vamos dizer assim, e ter olhado com um olhar de julgamento não maldoso, porque não é de mim fazer isso, não sou perfeita, mas não é de mim. Mas já aconteceu de eu estar com o Luca numa crise e as pessoas passarem, tipo, mas julgando assim de uma forma, tipo, se fosse meu, a gente daria um tapa. Se fosse meu, eu ia... Como se eu fosse uma mãe ruim. E nós, mães de autistas, e até mesmo criança com outras condições, passa sempre por isso, né? Porque pelo julgamento, e você não sabe o que o outro está passando. Não é muito mais fácil você chegar e falar assim, olha, está acontecendo alguma coisa, posso te ajudar? Do que você, ou simplesmente passar isso sua vida, deixa que a mãe resolve. Então, assim, já aconteceu comigo e é horrível, porque você já está naquela situação ali difícil com o seu filho, e aí passa uma pessoa com aquele olhar de julgamento, ou manda uma boca, ou sabe... É muito notório. Eu tenho, por exemplo, não façam isso, gente, por favor. É horrível. Sim, eu sinto isso muitas vezes até. Eu não estou com eles na rua, mas, por exemplo, a postura, às vezes, que os pais têm na sala de espera é diferente das que têm dentro das 4 paredes da sala. Portanto, o conforto e a capacidade que eles têm de dar resposta à própria birra da criança é diferente. É diferente. Porque na sala de espera estão a sentir os olhares de outras pessoas, os olhares, e este público muitas vezes influencia muito a emoção com que os pais estão a viver estas situações. Não, e é ruim porque assim, é quase como se nós estivéssemos incomodando as pessoas com aquela situação, tipo assim, poxa, a pessoa deveria ser solidária se vocês veem alguma situação um dia assim, se você não puder ajudar, vai sua vida. Porque, eu tô dizendo isso porque a gente fica agoniado, a gente fica nervoso de tentar ajudar a criança, ou de tentar, às vezes até tentar explicar para a pessoa, olha, e você não precisa fazer isso, né? Porque já é uma situação difícil, eu já passei algumas e é realmente desesperador para uma mãe. Eu já tive que parar o carro no meio de uma via, inclusive saindo, né, uma vez que a gente saiu de lá, ele não queria sair de lá, porque queria ficar lá com você, porque ele era apaixonado pela tia Babá, e ele entrou numa crise no meio de uma via, do autoestrada, eu tive que parar do lado para tentar acalmar ele, porque era impossível seguir. Então, assim, é desesperador para uma mãe passar por certo tipo de coisa, e muitas das vezes a gente passa por isso, ou em casa, ou na casa de um familiar, que fala, se fosse meu, eu fazia isso. E acontece muitas vezes nas alturas em que a gente menos está à espera, ou que a gente menos desejaria, que é quando mais confusão há, mais probabilidade de deles terem uma... Portanto, quando estão no meio do shopping, festa, ou numa festa de aniversário, sim, festa em família, restaurante. Portanto, há muita probabilidade nessas situações em que há mais público, há mais audiência disso ainda por cima acontecer. E tem uma coisa também que acontece muito, as pessoas me perguntam muito, mas por que você sai muito pouco com o Lucas, você sai muito pouco pra rua com eles, ou convive... Só quem é mãe de autista sabe, né,
como funciona. O Luca não gosta. E quando a gente tenta sair, ele entra em estresse. Então, eu prefiro deixar ele confortável. É óbvio que eu tento inserir, né, na sociedade, sair de vez em quando, mas respeitando, né? Porque não adianta eu tentar forçar uma coisa e fazer mal ao meu filho, porque eu sei que faz mal. É notório como ele fica. Então, eu vou um pouquinho no shopping. Vi que ele se divertiu. Quando ele começou a ficar incomodado e chorar isso e aquilo, eu vou para casa. Há muitas respostas sensoriais, os ruídos sensoriais. Porque eles não gostam de excesso de luz, de excesso de barulho, de excesso de informação visual, né? Hoje eu sei. Muito barulho das pessoas. É algo que os incomoda bastante. Que incomoda, sim. E no Luca isso é notório. E era desde criança engraçado que a gente saía pro shopping e ia... Até então, quando ele estava no shopping, nem tanto. Mas quando a gente entrava numa loja onde tinha gente conversando, muita roupa e luz, não sei, ele entrava em estresse. A gente não sabia ainda que ele chorava e dava birra. A gente saía da loja e ele acalmava. A gente não entendia por quê. Hoje, óbvio, a gente sabe que era isso. Sim. Gente, assim, era capaz da gente ficar aqui conversando 50 horas sobre isso. Mas temos ali uma pergunta do diretor que diz que é uma pergunta do público. Pergunta do público. Muitas vezes a gente vê o autismo associado também a pessoas geniais, tanto na área das artes, área das exatas e muitas vezes em filmes também. Pessoas que têm capacidade de calcular, memória fotográfica. Sim. Qual é exatamente a relação do autismo com essas superpoderes e superhabilidades? Boa pergunta, Boa diretor. Pergunta, sim. Regra geral, quando fazem filmes e séries, vão sempre procurar os casos, eu diria, mais... positivos da perturbação do espectro do autismo, e acontece com alguma frequência aquilo que eu tinha dito, que é haver muita heterogeneidade em termos de competências versus dificuldades. Portanto, acontece muitas vezes haver uma intensidade e uma capacidade excessiva da média para algumas áreas, seja delas, por exemplo, das artes ou capacidades de outras matemáticas, como que já aconteceu inúmeras vezes, contraporem com outras que são as áreas mais deficitárias, nomeadamente a parte da socialização e da linguagem. Portanto, acontece isso, e tem havido, de facto, com muita descrição, a ver crianças e jovens com espectro do autismo que acabam por ter um talento que é fora de série. Não nos podemos esquecer que muitas vezes por trás daquele talento vem uma dificuldade que requer atenção. É o que acontece, por exemplo, a gente ainda não sabe, mas basicamente o Luquinha tem o nível 1 e já chegaram a me dizer que ele tem um pouco de Asperger. Não sei, porque ele desde 1 ano e 11 meses sabe o alfabeto, letras e números e sabe aquilo perfeitamente, de trás para frente, de frente para trás, a gente ainda não sabe. Mas, ao contrário, tem muito isso. São muito inteligentes em uma coisa e coisas muito simples eles não conseguem fazer. Basicamente é isso, não é, Tia Baba? Por exemplo, eu lembro-me, posso falar de um caso que eu lembro-me que com 4 anos tinha o que a gente chama calendário perpétuo, e eu perguntava-lhe quando é que o dia 14 de março de 1980 foi que dia da semana? E ele fazia as contas e depois dizia-me, com 4 anos. É uma capacidade de matemática absurda, excepcional, mas era um menino que com 4 anos eu dizia, quando tu chegas o que é que tens que dizer? E ele não sabia dizer que tinha que dizer olá. É engraçado, né? Eu estava a trabalhar com ele há 3 meses. Quando a gente chega, ele não sabia falar olá para você. Ele nunca se lembrava de me cumprimentar. E nem conseguia perceber, muitas vezes, que eu estava parada à porta da porta, esperando o olá, à espera do olá para ele poder entrar. Portanto, esta diferença grande que acontece muitas vezes de competências. É por isso que as pessoas falam que você fez essa pergunta relacionada a grandes nomes, Einstein e Lionel Messi, que é o melhor do mundo, mas nota-se que ele é muito fechado. Então, assim, não é porque ele é gênio em uma coisa que ele vai ser gênio em tudo, né? Tipo, você não vai comandar tudo. Mas, realmente, foi constatado que alguns dos grandes nomes e cineastas e por aí vai... E já há alguns atores que vão falando também sobre que isso. São, né? Porque, inclusive, tiveram o diagnóstico tardio, gente. Há muito disso, né? Cada vez mais vai dando diagnóstico dos adultos. Isso é importante. Aliás, há pais de meninos que hoje em dia procuram
conhecer e dizer, isto na minha adolescência era por Olha, isto. é importante você falar isso, porque a gente até brinca, mas é sério. Basicamente, o Marco, meu esposo, ele tem ali um nívelzinho... Por quê? Porque quando ele era criança, na idade do Luca, ele fazia as mesmas coisas, lembra? Sim. A mãe dele vinha de lá pro Hospital Estefânia para ele brincar, que era a parte de psicomotricidade, e tomar um xarope, porque ele era muito nervoso e muito estressado. Então, assim, era basicamente as mesmas coisas que o Luca faz. O Marco teve atraso na fala, falava embolado. Então, assim, basicamente a mesma coisa. É óbvio que não é igual, porque cada um tem sua maneira de ser. Então, muitos vieram ter, e o Marco tem 46 anos de idade, né? Então, mas tem assim, acontecido muitos adultos atualmente procurarem perceber e compreender um bocadinho mais o que é que foi a sua infância e a adolescência. E muitas vezes isto acontece já após o diagnóstico do filho. Sim, sim. Foi o caso do Marco, basicamente. Uma primeira fase pode acontecer, e isto acontece. Eu também era assim quando era pequenino, e então acabam por relativizar um bocadinho. Lá está aquilo que a gente me referiu há bocado. Dizer, não, quando a mãe diz, ele já devia fazer isto. Deixa estar que olha, ele também era assim, olha como é que eu estou. Exatamente. Não é? Portanto, isto também acontece com alguma frequência. O facto de ter havido experiências vividas parecidas que vai ser igual pelos pais, e não, porque ninguém é igual a ninguém. Sim, e relativizam algumas das dificuldades. A minha mãe diz que eu também era assim, os meus pais dizem que eu também me lembro de estar no coisa e não gostar de ter amigos, portanto, e acabam por projetar as dificuldades que o filho teve ou que a filha teve, sendo iguais às que estiveram, e como estão bem, não é? E que conseguiram alcançar. Acho que vai ser igual. Vai ser igual e acabam por não dar o suporte. Mas de outra maneira, outros também acabam por procurar e compreender, e já temos alguns que têm feito o diagnóstico de adultos. O que eu falo, gente, nosso tempo está acabando, infelizmente, porque é um tema que eu adoro falar. Chorar porque, né? E o conselho que eu tô para você em casa, mãe, pai, enfim, é que se você vê qualquer coisinha aí, né, busca, vai a um neuropediatra, acho que é o primeiro que tem que ir a um tia Babá, é isso? É, pediatra de neurodesenvolvimento ou neuropediatra são as pessoas que poderão dar a melhor resposta e encaminhar muitas vezes para uma avaliação formal de desenvolvimento. Muitos pais, esse é um ponto importante que eu gostava de esclarecer, que às vezes os pais ficam um bocadinho chateados porque eles vão à consulta e os pediatras de neurodesenvolvimento ou neuropediatras olham e automaticamente têm um sinal de alerta e quase dão-lhe o diagnóstico. E a verdade é que a experiência muitas vezes leva a que haja essa capacidade de, com alguns sinais, conseguir perceber que há evidências para isso. Mas não é dado um diagnóstico formal, é dado um avanço de que possivelmente esta é a resposta. E depois é encaminhado para uma avaliação que deve ser feita e cuidada, não é? Portanto, deve ser feito por profissionais que estejam dentro da área e que sejam experientes e que possam recolher o máximo de informação possível. A avaliação é feita não só através desta recolha de informação junto dos pais, como também da observação da criança para se fechar um diagnóstico. Sim, ainda que possa ser dado, numa primeira instância, um digamos assim, diagnóstico pelo um neuropediatra que olha e que consegue perceber uns sinais que se encaminha para essa categoria, para esse diagnóstico. Primeiro, inclusive, mandar um grande abraço para a doutora Andréa Leitão, né, que é sua parceira aí de trabalho e também, inclusive, cuida do pequenino, né? Ela também é pediatra, que é uma pessoa incrível, um profissional incrível, e espero que ela venha aqui um dia que eu já fiz esse convite. Ela diz. Né? E é muito importante vocês levarem num neuropediatra. O neuropediatra vai fazer a primeira análise e depois vai encaminhar para um profissional no meu caso foi a Carla, que foi também incrível, que também é sua colega, e depois para você, não é isso? Agora o Luquinha vai começar a terapia da fala também, faz a hipoterapia, então assim, eu tento fazer de um todo para o meu filho, para que ele possa ter um desenvolvimento. E o fundamental é a intervenção precoce. Exatamente, é o que eu ia dizer. Eu acho que não espera para amanhã, não finge que não está acontecendo, não se preocupe com o que a família ou o vizinho vai dizer. O mais importante é você tratar do seu filho para que ele possa ter uma vida, né, o melhor possível, né? Há inúmeras crianças que, ao trabalhar com 1 ano de idade, antes dos 2 anos, têm melhorias significativas tão grandes. Era isso que eu ia pedir para você falar. Qual é o recado que você dá, tia Babá? Para as mães que estão em casa. Se houver dúvidas, a estimulação não vai fazer mal, só vai fazer bem. Tenha ou não tenha o diagnóstico, vai dar momentos de prazer, porque vocês vão estar a estimular a criança e vão ajudar o desenvolvimento dos vossos filhos e vão estar a antecipar possíveis dificuldades que ou deixam de existir porque vocês já trabalharam sobre elas, ou vão ficar mais ténues porque já
conseguiram trabalhar sobre elas. Portanto, de tudo aquilo que vocês vão ler, esmiuçar e ouvir, a única coisa que é consensual no espectro do autismo é que a intervenção é a melhor resposta. Intervenção precoce é a melhor coisa que eu fiz e o meu foi bem precoce, né? O meu foi mesmo, o Luquinha era muito bebê. E só não foi antes Ainda por conta temos que... mais. É. Eu já tive meninos a começar com 16 meses. Olha, era basicamente com o que o Lucas só não começou com essa idade porque foi no início da pandemia. No miolo mesmo da pandemia. Então a gente não conseguiu mesmo. Aí quando liberou a pandemia foi quando a gente foi pra você. É isso. E foi a melhor coisa que eu fiz para o meu filho e faria tudo de novo e mais um pouco. Era a intervenção precoce, porque é notório, absurdamente, a melhoria dele em tudo. E se cair com um profissional igual a Tia Babá, então é aí que você está com... Sim, a resposta que eles têm nestas primeiras idades é do melhor para trabalhar todas estas questões. Porque o cerebelo, o cerebelo, que é a parte mole, não é? Esse ainda está mole, não corrija. Sim, há uma plasticidade neuronal muito grande, muito maior, não é? Sim. Você consegue ali fazer umas mudanças ali dentro do cérebro antes que ela enrijeça. Cristalize, sim, portanto, o contacto ocular que a gente estava a falar com o Luca melhorou bastante. Imenso. Portanto, há muitas respostas que eles têm que, sendo trabalhadas de forma precoce, vão influenciar muito o sucesso e até a longevidade onde eles podem ir, nas tais perguntas iniciais que a gente tinha dito que as famílias têm, o que é que vai ser dele, o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai conseguir. Bem, nós não sabemos onde é que ele vai, mas com a intervenção precoce, certeza que vai mais longe do que se não tiver nenhuma. Olha, exatamente isso. Então é assim, gente, se vocês querem saber mais coisas, aqui embaixo está o Instagram da Tia Babá. Já à vontade, eu estou aqui em casa, posso passar o dia a responder. Nesse momento ela está mais tranquila, quer dizer assim, mais ou menos, né? Porque mãe de bebê você já sabe. Mas tenho certeza que ela vai te responder sempre que ela puder, porque ela é super acessível e é uma profissional incrível. E eu te agradeço, assim, pro resto da vida. E fico muito feliz de Deus ter me colocado aí no seu caminho, porque você é notório como você ama o que você faz. Quando aqueles momentos difíceis que a gente tava ali, eu olhava pra você e eu assim chorando e você falava, calma, tá tudo sob controle. Isso pra uma mãe é, tipo assim, é incrível, porque eu vou ficar emocionada e nesta fase ainda fico pior. É sério, porque ela me viu inúmeras vezes chorando em situações super difíceis, porque eu tava agoniada com o Luca naquela situação e preocupada com você, né? Tipo assim, e você olhava pra mim e às vezes você nem falava nada, você só olhava e entendia o meu choro. E só olhava e falava, calma. Aquilo me acalmava, que automaticamente acalmava meu filho. E é incrível, porque você se sente segura em todos os sentidos, sabe? De ter uma pessoa assim que você fala, não, então tá tudo ok, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Sim, assim. isso às vezes acontece quando eles estão a ter... eu tenho muitas mães quando chegam ali e que já tiveram outros sítios em que os filhos estão a ter uma crise grande ou estão a ter comportamentos mais difíceis. Os pais ficam estressados pela criança e ficam estressados por haver outras pessoas a assistir. Não, e até mesmo tem profissionais, já aconteceu, de ser assim um bocado ríspido e ser tipo assim... é horrível, sabe? Não, há aquele conforto de esta pessoa está aqui, não vai existir. Exatamente. Eles podem ser eles próprios, isso é importante, e eles estão cá a acompanhar. É importante para a criança perceber os limites que vai ter com o terapeuta e é importante para os pais também sentirem a segurança que o terapeuta está ali para isso. Mas não é todos que são assim. Tem gente que faz por amor, tem gente que faz por dinheiro. Então, sim, pronto, há uma diferença muito grande nisso. Então, assim, é por isso que eu falo, parabéns pelo que você faz. É incrível, é maravilhoso, é plausível. E eu te agradeço mesmo do fundo do meu coração. E sou grata mesmo. Espero que quando voltar, eu não sei se o Luca vai precisar. Estou de braços abertos e vou ter muito prazer, espero claro. que sim, porque é notório a evolução dele depois que passou pelas suas mãos. E obrigada mesmo de todo o meu coração. Que Deus continue te usando para que você possa ajudar inúmeras mães. Faço. Tanto que eu indico sempre para lá, vai na Tia Babá, porque ali eu tô segura. Não, faço com muito gosto mesmo. E obrigada por ter vindo, por ter ajudado a gente nesse momentinho aqui, tipo, com o Antônio nos braços, né? Isso é incrível. Acho que são precisos mais momentos destes. Né? Pra gente falar mais vezes. Sim, então, é muito importante. Sinto que é das coisas, desde dessa vez até agora que muitas mães vão mandando, sinto que há de facto a necessidade de uma proximidade diferente tanto de instituições, mas mais
para as pessoas. O que eu quero dizer muitas mães precisam de um contacto mais próximo. Ter essa liberdade de acesso, né? Porque às vezes fica com medo de... Já tem isso das pessoas às vezes terem medo de descobrir, de dizer que sim, de abraçar a causa. E... É mais um caminho, um vínculo. Exatamente. Que eu acho que é importante, e por isso também tenho tido aqui a tentativa de... Né? E assim, eu fico muito feliz e falo para Deus me usa, porque o quanto eu puder ajudar, o máximo que eu puder ajudar de mães e de famílias, de crianças, né? Eu vou ajudar, porque eu sou mãe de autista e sei a situação que a gente passa, né? Então eu quero ajudar o máximo que eu puder ajudar da maneira que eu conseguir ajudar, e ter esses momentos de ter um profissional que fala com propriedade, para poder, né, que você entende muito mais que eu. É óbvio que você não é mãe de autista, mas você convive 8 horas do seu dia com autistas, né? Então, assim, acho que se nós nos unirmos, nós vamos ajudar muitas pessoas, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante. Não só quem ainda nem sequer sonha que pode ter, como quem está a iniciar, como quem já está a viver, depois também há um caminho longo pela frente de dúvidas que permanecem. Exatamente. E eu gosto sempre de dizer que isto é uma caminhada. É uma caminhada com uma interrogação sempre à frente, né? Sempre. E vamos sempre um passinho cada vez. Um passo de cada vez. E dizer para vocês que não é o fim do mundo, como todo mundo às vezes no diagnóstico. Eu sei que o diagnóstico é muito difícil, eu sei. Mas é um mundo desafiante, mas é um mundo incrível ao mesmo tempo. Porque o meu filho, ele me ensina a cada dia. Que vai ter montes de cores. Não é? Apesar de ter o azul, eu acho que tem tanta cor. Eu tô de azul que representa o autismo, mas é um arco-íris, gente. O mundo deles é lindo, e aí meu filho me ensina a cada dia o lado lindo da vida, vamos dizer assim, apesar de desafiante, tá? Então um beijo muito grande para todas as mamães e papais e famílias aí. Deus abençoe vocês, que tudo dê certo. Beijo pro Antônio, que foi espetacular. Tudo tão bem. Obrigada, tia Babá. Obrigada de coração. Eu adormeceu na mama. Bate aqui. Yes!